Fala aí, pessoal, tudo bem? Marcelo Martins aqui da Contabilidade. Estou aqui com o Fábio, né? Fábio Barreta, nosso CEO aqui da Coan, e também com o Murilo aqui, nosso diretor aqui da Web Counter. A gente está aqui no Coancast número 19, né? Eu queria convidar vocês aí, curte aí, se inscreve no nosso canal. E hoje a gente vai estar falando de um tema legal que é tecnologia, né, Fábio, né, Murilo? Eu estar falando Exato, aí, obrigado aí, Murilo, pela presença. Além de um parceiro que já vem acompanhando, contribuindo aqui para a operação, né, para a melhora aqui da gestão do Grupo Coan. Então nós vamos falar como que surgiu aí o Web Counter, o quanto, né, que vem contribuindo para a Coan, para o Grupo Coan, e o quanto que isso vai transformar o mercado contábil nessa linha, né, Marcelo, de tecnologia, de atendimento. Hoje todas as contabilidades hoje elas já estão sendo transformadas pela tecnologia. E a gente trouxe aqui um parceiro aqui que realmente já está fazendo um barulho aí, né? Participando aí do Summit aí, esse mês aí tudo, né? Então é isso. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo à podcast. Eu que agradeço vocês pelo convite, é uma satisfação imensa ter aqui com vocês, né, nossos parceiros aí número 1, né, desde o começo abriram um espaço para a gente, acreditaram, né, na nossa proposta e vem auxiliando, né, nas melhorias ali com ideias inovadoras para a gente conseguir sempre melhorar a experiência do usuário. Então, muito obrigado por me receber aí. Legal, Murilo. A gente sabe que você já tem uma bagagem, uma experiência enorme de software, de tecnologia, né? E como é que está sendo essa questão agora de um produto novo no mercado, voltado ao mercado contábil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, apresentasse um pouquinho do Web Counter aí para a gente. Sim. A experiência de tecnologia no mercado contábil realmente vem de muitos anos, né? Uma bagagem enorme, já são quase 15 anos que eu trabalho nesse segmento. Então eu já conhecia bem esse mercado e sabia quais eram as dificuldades dele, né? E o Web Counter ele foi pensado justamente como uma solução para resolver um problema que não tinha solução no momento, né? Porque assim, existem outras ferramentas de gestão, só que nenhuma delas é focada em automação de processo. Então, a maioria das tarefas ali dentro eram sempre muito manuais, muito repetitivas, o que gera um desgaste para o time, para o gestor, e você tem que ter aquele time enorme, você não consegue gerenciar todas as tarefas de uma forma muito rápida, e acabava que os gestores de tarefas ele era mais para se organizar, isso simplesmente assim, né? Agora não, a ideia de produção do sistema é que ele conseguisse automatizar esse processo. Então a gente investiu muito na parte de inteligência dentro do sistema, né? A gente pegou e criou um acervo com todas as obrigações do governo para que as tarefas fossem lançadas de forma automática ao cadastrar uma empresa. O sistema ele tem essa inteligência de identificar uma empresa através do CNPJ e ver qual que é o tipo de tributação dela e qual que é o tipo de atividade. E daí o próprio sistema no acervo ele consegue correlacionar quais são as tarefas obrigatórias e lançar isso tudo automático e já deixando disponível para o usuário que atende aquela empresa. E também, na conclusão dessas tarefas, a comunicação com o cliente. Porque assim, não adianta você ter processos definidos, mas que não gerem essa agilidade. E o sistema não, ele foi construído pensando justamente nisso. Tanto na segurança do escritório, lançando já tudo que realmente seja obrigatório de entrega, mas também na comunicação do cliente. Então, por exemplo, canais como o WhatsApp, que hoje é o principal canal de atendimento de uma empresa só não, acho que do mercado como um todo, né? Todo mundo quer se comunicar pelo WhatsApp, recebe informações pelo WhatsApp. Isso era um foco nosso desde o começo. Inclusive, fomos a primeira empresa a produzir integração nativa com o WhatsApp, porque normalmente quem mexe com isso não quer desenvolver, quer ficar contratando de terceiros, daí você acaba tendo que contratar um monte de sistema. Então a gente pensa no núcleo onde a gente tenha tudo. Então, assim, nativo é nosso, a gente produziu desde o início.
E também as demais formas de comunicação que já existiam, né? Que já são mais tradicionais, como entrega por e-mail, e a nossa inovação também a partir de aplicativo, né? Porque hoje um aplicativo no celular resolve quase tudo. Sim. É, você esqueceu de falar aí que a Coan foi a cobaia aí, né? Sim. A Coan foi praticamente o primeiro cliente que a gente assumiu essa responsabilidade, até porque existia uma dor, nunca conseguimos resolver essa dor com os sistemas aí que estavam no mercado, né? Não vamos citar nome aqui, mas a maioria deles sempre tinha alguma situação ou outra que não dava para a gente um respaldo e uma satisfação do cliente. Porque não basta você ter um gestor interno. O seu cliente precisa estar conectado nesse gestor, né, nesse sistema de gestão. A gente até no início tinha um nome lá, inicial, né, que seria gerente web. Sim. E aí depois ele acabou agora sendo batizado por vocês aí como Web Counter, né? Por uma questão de colocar aí o contador online, né? Não só com os processos em nuvem, mas também com o cliente, né? Então, isso ajudou muito, isso a própria Coan, o próprio grupo Coan cresceu e se organizou muito, se beneficiando por estar ajudando a desenvolver esse software, né, por estar contribuindo e modelando ele para a nossa operação, né? Então, hoje, por exemplo, um contador no escritório que contratar o Web Counter, ele vai ter a possibilidade, por exemplo, de definir de maneira personalizada, né, os pacotes, de maneira personalizada a precificação. Ele tem um lado também, né, muito de comercial, muito personalizado, né? Então fala um pouco como é que foi isso, dessa construção, né? E desse outro foco aí, que eu acho que os escritórios hoje eles são um ecossistema de soluções, vendem certificado digital, vendem uma série de serviços, e o Web Counter ele também ajuda, né, o escritório a acelerar as vendas, acelerar o crescimento, né? Sim, na verdade, assim, só pontuando, na verdade não é que vocês foram um dos nossos primeiros clientes, vocês foram o nosso primeiro cliente, né? Vocês abriram essa porta pra gente, por isso que a gente tem uma gratidão imensa em relação a isso, porque enquanto ninguém ainda conhecia a gente, vocês abriram a porta e confiaram na nossa entrega, e foi algo que deu muito certo, né? E em segundo ponto, essa questão de estrutura do sistema, né, dele ser um sistema personalizável, foi uma solicitação, né, de desenvolvimento que partiu de dentro da contabilidade de vocês. Né, talvez não diretamente sua, mas do seu time. Né, porque se a gente for parar para pensar, é o cenário ideal. Porque quando você vê sistemas que já existem no mercado, as empresas elas estão preocupadas em desenvolver um produto que seja de prateleira. Então, você contrata qualquer tipo de sistema e você tem que adaptar o seu time, a sua equipe àquele sistema. Sendo que, na verdade, você tem outras demandas. Tem que ser o diverso, né? O sistema tem que se adaptar ao seu modelo de negócio, né? A abrangência que você tem ao público quando você parte para esse tipo de formatação dentro do sistema é muito maior. E foi nisso que a gente investiu. Esse diferencial do Web Counter, ele chama muita atenção no mercado. Por isso que ele expande tão rápido, né? O nosso departamento comercial tem crescido muito rápido. Então, é justamente isso. É não ser o seu time que tem que se adequar 100% ao sistema, mas o sistema ele ser o máximo personalizável possível para entrar na demanda do seu escritório. Dizem que escritório de contabilidade é tudo igual, né, Marcelo? Mas, na verdade, cada escritório tem um nicho de cliente, tem um perfil de cliente e varia muito a operação, né? Mas o legal, Fábio, que o Murilo citou aí, né? É o diferencial que eu vejo aqui no Helicóptero que ele foi desenvolvido pela equipe. Quem usa? Uhum. Porque se você tem um sistema, para quem é de contabilidade, você sabe isso mais, né? Do que eu. A gente, quando está numa contabilidade, você compra um sistema e o funcionário ele começa a ver dificuldade, Murilo, na operação do sistema,
cara, você comprou uma briga. Sim. Você comprou uma briga, você comprou uma cara feia aqui dentro do escritório e às vezes acaba se tornando um problema na sua gestão, Sim. mas não para você rolar. E na verdade o Webculture ele foi desenvolvido por quem usa, né? Exato. Então, poxa, eu tenho uma dor aqui que eu preciso ir para essa guia, onde vai, onde é que vai. Foi outra coisa interessante, né? Ele te ajuda também numa análise, porque pelo CNPJ que busca, ele já adianta seu caminho de trazer as tarefas, de ver o regime tributário, né, cara? Então, pô, entrou o cara não tem nada, vou vir aqui, vou ficar pesquisando, ele já traz, você já sai validando. Exato. Então, ele veio de encontro realmente como foi a Coan e casou também, graças a Deus, a Coan é um escritório que vem crescendo, sempre veio crescendo, e pegou essa onda realmente, né, de escritório tá crescendo, como o sistema foi se ajustando, o pessoal que usa, né, e também a gente teve muito feedback do lado dos clientes, a gente aqui também, né. Olha, que eu lembro uma vez, o Murilo, que eu fui quando a gente colocou o helicóptero aqui, o pessoal falava assim pra mim, pô, meu, então agora eu vou ter que fazer o seu trabalho, né, meu? Os caras usavam a planilha de Excel, né? Eu vou ter que fazer o seu trabalho, agora de formar aqui nesse. Eu falei, não, cara, agora você vai ter um histórico e tal. E eu mesmo fui em alguns clientes e começaram a mostrar, né? Eu tenho até um relato aqui de uma senhora, ela trabalhava no cliente, devia ter uns 70, quase 80 anos, né? A gente falou, pô, esse é o cliente que vai ter mais dificuldade de aceitar, né? E foi o que mais aceitou, porque era uma coisa simples e ela acabou vendo ali que aquilo otimizava o trabalho dela, né? Então, tanto aqui, quem usa, que está na operação de um escritório de contabilidade, quem é do setor fiscal, um departamento pessoal, que realmente é aquele pessoal que faz a entrega, né? Ajudou a modelar, e como o pessoal de lá também que recebe, né? Que vai estar do outro lado da tela, que vai Os ter uma dois malinha. usuários. Os dois usuários realmente acabaram sendo bem ouvidos aí por vocês, né? Tinha clientes que também a gente passava e quando a gente falava, pô, por que você não melhora isso, muda aqui e tal? E aí a gente acatava, né, às vezes aquela solicitação do cliente da Coan e isso refletia na melhora do web counter, né? Sim, isso sempre foi uma preocupação nossa, né, o Marcelo? Porque assim, a gente tem, no final das contas, que agradar a dois públicos. Sim. Que é a sua contabilidade do seu time e do seu cliente, né? Porque essa é a proposta real do sistema. Só um parênteses ali no que você estava falando, né, da personalização do sistema, né? Nessa trajetória toda de mercado que eu tenho de tecnologia para contabilidade, esse foi sempre o maior problema de churn, né, de perdas dentro das empresas que eu trabalhei. O time que não se enquadra ao sistema, o gestor que não consegue obrigar o time a utilizar, porque também sabota o sistema. Exato. Sabota. E esse sempre foi disparado, assim, o maior motivo. Por isso que a gente repensou. E quando veio a sugestão de vocês desse tipo de desenvolvimento de personalização dentro do sistema, casou com uma luva com o que a gente já vinha pensando. E foi isso que fez a gente ter essas melhorias dentro do sistema hoje. Que legal. Você teve lá, vocês estiveram lá no Summit, né, recentemente, né? Maior feira de marketing digital para o mercado contábil, né? Sim. E como é que você sentiu lá? Porque o que acontece? A gente também participa dessas feiras, né? Eu não quero falar de ninguém, né? Mas às vezes eu até falo, pô, Fábio, a gente vai lá todo ano, é a mesma coisa, né, cara? Às vezes você quer ter alguma coisa lá, tem que comprar um sistema aqui, outro aqui, para amarrar, né? Exato. Como é que foi lá a novidade do Webcount? Eles eram novidade. Na verdade, muita empresa que já está há anos participando aí do mercado e nunca teve nenhum lançamento, nenhuma novidade, né? Então acho que até antecipando um pouco, né, a resposta aí, eu acho que um dos pontos maiores, que era uma das novidades ali do ano, né, de ferramenta e quem sabe aí a principal dos últimos anos, né? Sim. Isso é interessante porque quem está à frente das empresas de tecnologia se conhece e muitas vezes conversa. E eu tive feedback assim, de empresas mais antigas de mercado que não soltam assim, novidades somente há muito tempo reclamando, né? Tipo assim, pô,
quase não vem cliente no stand e tal. E é justamente por conta desse sentimento do contador. Já conhece e acaba sendo mais do mesmo. Sabe, lá no nosso stand, a gente não dava conta de atender. Era o tempo inteiro com o cliente, era o tempo inteiro com o stand lotado. Nós fizemos brindes para dar para os clientes que estavam fechando a hora e não deu conta. Teve cliente que ficou sem brinde e agora a gente teve que mandar fazer mais para mandar pro correio. Tanta gente lá que nem eu tava conseguindo ser atendido lá, cara. Sim, eu vi que você chegou lá com muita gente lá, um amigo seu contador também, a gente nem conseguiu da atenção, tivemos que agendar para depois, porque realmente lá. Que foi muito legal lá. E empresas que já estavam há anos vindo em feiras, tudo com stands maiores, dava vontade de pedir para trocar, né? Ó, meu, você não quer trocar aí de stand? Exatamente. Né? Porque tava pequeno espaço aí, né? Mas até para os clientes que contrataram, acho que é importante também, né? Os clientes que já estão aí começando a utilizar, os contadores também que estão nesse processo aí de implantação e tudo, né? O que hoje a gente está entregando em termos de realmente de sistema, até falando um pouco aí da ferramenta, e o que vai ter de novidade aí para os próximos meses aí, como é que está o planejamento disso, porque a gente sabe que software, que sistema, ele não pode parar, ele não pode se acomodar ali, né? E eu acho que o Web Counter tem muito ainda a evoluir, né? Só uma dúvida minha antes, o Murilo que veio agora aqui. Como é que tá? Já tá vendendo a nível nacional? Vocês já estão atendendo a nível nacional? Como é que tá? Tem um cara aqui que o cara tá lá, sei lá, em Porto Velho, lá, ele quer fechar, já tá atendendo? Como é que tá? Sim, nível nacional, porque na verdade a gente não tem restrição territorial. O sistema ele funciona bem em contabilidade de todos os tamanhos, de qualquer segmento. Inclusive o sistema, aquela natureza personalizável dele é tão interessante que a gente tem um cliente que é agência de marketing, que quis contratar, porque ele viu que dava para personalizar de acordo com os departamentos que ele tem dentro da empresa dele. Caraca. Sabe? Então, ele quebra qualquer tipo de barreira territorial, de segmentação, de qualquer coisa. Pode ser o contador que trabalha com construção civil, que, por exemplo, é a maior carteira de vocês aqui, pelo que eu me lembro. Contador que trabalha segmentado com profissionais da saúde, qualquer formato que tiver, indústria, comércio, produtor rural, o que tiver. Inclusive, eu estava até dando risada com o rapaz da implantação agora há pouco. Ele acabou de implantar um contador que trabalha só com profissionais do job. Eu falei, nossa, que novidade isso. Eu nunca tinha visto uma contabilidade. Isso daí não é o melhor contato dele. Então, não, inclusive, para a questão de braço de atendimento, né, na matriz a gente centraliza a maior parte dos estados, mas a gente agora acabou de abrir a primeira filial, né, para a gente ter um pouco mais de braço de gestão. Então, a primeira filial agora em Curitiba, a gente tem até o final do ano a projeção de abrir outra filial em Minas Gerais e ter essa descentralização de atendimento comercial. Né? A parte de treinamento, de pós-venda, tudo, sempre a gente vai direcionar para a matriz para a gente ter um padrão muito legal de qualidade dos clientes que já contrataram. E o comercial a gente vai treinar esses times para conseguir ter um atendimento maior regional. Tá? Até nisso tem uma sinergia aqui com a Coan também, que a Coan tem os parceiros filiados, né, que fazem mais uma parte de relacionamento, de atendimento, e a gente executa aqui a parte de processo de operação. Inclusive o próprio Web Counter ajudou também nesse processo aí de trazer parceiros, isso é importante para os contadores, até uma dica aí para vocês também. Ele pode fazer parcerias com outros contadores e conseguir fazer uma gestão. O contador parceiro de outro estado consegue pelo Web Counter acompanhar a parceria lá, o que ele tá... sim, porque lá você tem como abrir filiais. Exato, então tem isso, né? Então, como eu te falei, né? Falar um pouco aí do sistema, do diferencial, que eu acho que tem muito nessa questão de gestão comercial, marketing, se fala muito, o próprio Summit, né? O rapaz lá que faz, o Anderson Hernandes, é o de marketing, então assim, eu acho que o que falta, e eu como empresário, como proprietário também de escritório, né, o Marcelo na operação, o que faltava, eu acho que nas ferramentas que o Web Counter traz, é uma ajuda na questão do crescimento de marketing comercial, de adequar o perfil do cliente, pacote, como que o contador quer atender, o que ele quer atender. As outras ferramentas,
foca muito ali a obrigação acessória, a parte fiscal. Isso, o contador está de saco cheio. Ele quer fazer o escritório dele virar um negócio, né, bom, rentável, escalável, né? Exato. E o Web Counter, eu acho que ele dá esse apoio mesmo nas vendas, na parte de marketing, de qualificação mesmo do negócio do contador, né? De tudo, porque que nem vocês tinham comentado, a contabilidade tem demandas que são parecidas, mas não são todas iguais. O que vocês têm que é em comum? São as obrigações. Isso, o sistema está mapeado e automatizado. Beleza. Só que fora isso, tem contabilidade que tem BPO, que nem vocês têm. Tem contabilidade que tem um departamento comercial interno, né? Normalmente os maiores costumam ter. Há um departamento de marketing dentro de uma contabilidade. Nas outras ferramentas você não consegue gerenciar outros departamentos, as tarefas cotidianas desses outros departamentos. Aqui não, você não tem limite. Você pode ter o departamento que você quiser criado dentro do nosso sistema. Então isso faz toda a diferença. Sobre a questão que você tinha me perguntado anteriormente, do que esperar, né? Quais são as novidades dentro do sistema. As ideias são o que menos falta, porque quem constrói o nosso sistema é o usuário, que é o mais importante, né? Então, hoje o nosso roadmap ele é montado pela sugestão de melhorias dos nossos clientes. Porque o que adianta eu desenvolver um sistema do jeito que eu quero, sendo que não sou eu que vou usar? É o próprio usuário, é o contador que vai usar, é o cliente dele. Então, assim, hoje a gente escuta isso. E é o que muita gente acaba pecando no mercado. Se a gente for parar e pensar num formato geral, a gente está falando de sistemas aqui, mas para tudo isso faz a diferença. Inclusive, uma das coisas que a gente colocou no sistema são as sugestões de melhoria do cliente, do contador para o contador. Entendeu? Isso já está funcionando dentro. Porque quantas contabilidades param para ouvir o próprio cliente? De pegar e falar assim, o que você acha que eu poderia te oferecer a mais? Você está satisfeito com o meu trabalho? Muitos não fazem isso. Então, assim, a gente traz isso para o ambiente de vocês, mas a gente usa isso na nossa prática também. Então, todo término de implantação dentro do nosso sistema, finalizou um processo de treinamento, um onboard com o cliente, a última etapa ela é focada nas melhorias do sistema. Então, o responsável que está dando o treinamento, ele já pega quais são as sugestões do cliente e todo mês o time de implantação tem reunião com o nosso time de desenvolvimento para levar as principais ideias e isso já entra para o roadmap para a gente poder desenvolver. Então tem muita coisa vindo dentro do sistema. É que a gente vai soltando as atualizações aos poucos ali. Mas, por exemplo, agora já vai entrar o módulo societário, a gente já está terminando a parte de integrações com os bancos, para você poder monitorar ali dentro do sistema o que pagou de fatura, o que não está pago, mandar aviso. Então, tipo assim, hoje, departamento financeiro, muitas contabilidades não conseguem cobrar os seus clientes, pegar alguém para ficar ligando para cobrar. O sistema a gente já mapeou isso. Então o próprio sistema já vai cobrar o cliente também. Então, assim, em questão de melhoria tem vindo muita coisa. A gente não vai parar por um bom tempo de desenvolver. Ou seja, a gente ouviu muito lá, vocês falaram para mim que na feira que a ferramenta já é superior a bastante ferramentas do mercado e aí com essas melhorias então vai se distanciar rápido dessas ferramentas. Quem está utilizando ou quem ainda não contratou a Web Counter aí, né, vai realmente se surpreender aí com a ferramenta, né? Sim, porque na realidade a gente não se limitou ao que o mercado já oferece, a gente quebrou essa barreira, né? Então assim, o que o mercado já tinha para oferecer seria o básico para a gente entregar para um usuário. A gente pensou além, né? Porque aquele negócio, vou desenvolver um negócio, está pronto, beleza, vou começar a vender e pronto, só para colocar dinheiro no bolso? Não, o que a gente quer aqui é realmente trazer uma experiência diferente para quem utiliza, é resolver o problema de fato. Show! E quem quer conhecer mais, quem quer saber mais sobre o Web Counter, como é que faz, quem procura, qual o contato? Nós temos o nosso Instagram, que é @souwebcounter, pode entrar em contato com a gente por lá, tá? E também através do site tem formulário de atendimento, que é www.webcounter.com.br. Tá? Então, sempre vai ter alguém disponível para atender, já entra, o nosso time comercial já entra em contato, a gente faz uma apresentação detalhada, bem legal. Muito provavelmente, no final do mês que vem, inclusive, a gente vai fazer um webinar, então eu
vão ter promoções também dentro do webinar, então quem quiser acompanhar por lá vai poder também. Tá? Muito legal falar isso daí, cara. Por exemplo, aqui hoje a gente tem aqui uma base de atende 1.500 clientes, né, diversificados, tudo. Mas o cara que não tem 1.500 clientes, mas tem 50 clientes, tem 100 clientes, tem lá pacotes diferenciados para atender esse contador também, como é que é? Sim, com certeza, com certeza. A gente deixa o sistema aberto justamente para isso, porque o atendimento ao público, ele sempre vai ser um desafio, independente se você tem 50 ou se você tem 1.500. A diferença é que com 1.500 clientes aqui, você tem uma equipe com 100 funcionários. O cara que tem 50 clientes na carteira vai ter uma equipe com 4, 5. Mas vai atender ele também. Mas vai atender, o que muda só é a proporção, mas aí muda o valor, muda tudo. É para se enquadrar realmente a demanda do grandão, do pequenininho, de todo tipo de contador. Isso daí é maravilhoso, porque quem me dera, né, lá atrás, no início, né, com meu pai, quando começou, tivesse essa possibilidade, né, de organizar o escritório, né, de começar o escritório já com uma ferramenta dessa, né? Sim, é aquele negócio, isso é natural, acho que em toda contabilidade, principalmente, né, quando ainda não existia esse tipo de aplicação, você não tem ali mapeado as tarefas, às vezes vem multa para o contador porque o colaborador não pagou, e daí aquela saia justa com o cliente, uma situação chata. E fora isso, né, desculpa te interromper, fora isso, é a questão do crescimento sustentável, independente do momento, né? Sim. Como o Marcelo falou, né, putz, o cara daqui a pouco ele não vai querer ficar só com 50 clientes, daqui a pouco ele quer 100, ele quer 150 e tal, Exato. e a ferramenta, ela vai dando essa sustentabilidade para esse pequeno empresário de contabilidade e acompanha ele médio, grande e até porque a Coan, né, hoje no número que o Marcelo falou aí, vem crescendo constantemente e o sistema vem dando conta e vem absolvendo essa gestão nossa com o número que nós temos de cliente. Né? Eu vou dar até um testemunho, né, para falar. É o seguinte, né, o que acontece, o que eu vejo aqui hoje com o Web Counter, né, cara, hoje eu consigo, você falou de gerenciamento, né, de uma ou mais equipes, hoje a gente tem aqui mais de meia dúzia de equipes, né, e isso daqui é interessante, eu consigo gerenciar todas as equipes ali, né, se você me perguntar, cara, quantos processos de abertura tem no escritório, cara, quantos processos de alteração tem no escritório, cara, quantas tarefas você tem de fechamento de simples, quantas foram fechadas, quantas tem para fechar, quantas fulano fechou, quantas ciclano fechou, né? Então isso daí foi pra gente, Fábio, que estava no processo de crescimento, foi realmente um divisor de águas, né, cara? Eu lembro que teve uma época aqui, Murilo, que a gente quase pilhou porque a gente usava alguns processos, a gente controlava nas ordens de serviço em papel, e às vezes, cara, pegava uma mesa dessa daqui, cara, a gente não conseguia enxergar, né, forma e tal. E às vezes você fala assim, puta, qual que é a saída? Eu vou contratar mais funcionário. Sim. E não resolvia. E aí quando a gente realmente, né, pegou um dia para ver, puta, vamos colocar tal. E a gente pegou todos aqueles papéis, colocou dentro do Web Counter, né? E criou lá as tarefas, tal, monitoramento. Cara, em questão de mês, a gente colocou. É um departamento que a gente já estava crítico, né? Estava muito crítico. E hoje é um dos melhores, é um departamento que anda aí quase 100% aí do departamento, né? Com prazos. Teve um exemplo até que você me citou, uma questão muito legal, que foi um exemplo do Mercado Livre, né? Eu tinha muita demanda do pessoal ligar aqui. O pessoal tá muito imediatista, todo mundo, eu falo em geral, todo mundo é imediatista, né? Então o cara ligava aqui, pô, eu quero falar com o ciclano, pô, eu quero falar da abertura da empresa, pô, aí pagava, transferia, pegava, tal. Hoje não, hoje tem eu falo do Mercado Livre porque é o mesmo processo que você falou, você faz uma compra lá, o cara já recebe lá ou no WhatsApp dele, né? Ou no e-mail dele ele recebe lá, iniciou o processo. Olha, tá na junta, olha, foi registrado, foi concluído, tá aqui seus documentos. Então o cara ali no celular dele, ele tá acompanhando, ele nem vai ligar aqui na verdade. Não, a ideia Ele nem vai ligar aqui, cara, né? Muito o Web Counter a já faz isso. automação é focada nisso. E isso acompanha uma tendência que não é só do nosso segmento. Né? Uma analogia que eu costumo fazer muito é a parte de banco.
Se fosse pegar, sei lá, 10 anos atrás, você nem tinha aplicativo de banco no celular. Sim. Isso não existia. Você queria pagar um boleto, você ia ter que ir numa agência, pegar a fila num caixa eletrônico e pagar um boleto. Antes disso ainda, mais 10 anos atrás, nem caixa eletrônico não tinha. Eu também, meu primeiro emprego era office boy de contabilidade. Você tinha que pegar a fila na agência, no caixa, e você passava 2 horas e meia, 3 horas na fila. Você já sabia que você ia passar aquele tempo ali. Hoje em dia, você seria cliente de um banco que não tivesse um aplicativo no celular? Nem ferrando, não dá, né, cara? E por que esperar que o cliente da contabilidade, daqui a um tempo, vai ser cliente de uma contabilidade que também não tem um aplicativo que não consegue acompanhar tudo? Você entende? Sim. O que a gente tem que parar e pensar é com a cabeça do nosso cliente, o que o nosso público procura. Se todo contador tem um aplicativo no celular, mas tem um contador que não tem, você acha que ele vai ficar no mercado? Você acha que ele vai sair? Cara, ontem eu tava no bar, já era 8 horas, eu vi que tinha que pagar uma conta. Sim. No aplicativo, né, cara? Eu entrei lá no aplicativo menção do banco, fui pagar a conta. E às vezes com o cliente, a gente tem muitos clientes que também tem essa situação. E aí o cara também tem essa possibilidade, né, de acessar o app, Sim. pegar o boleto, né, Sim, fazer o pagamento. Inclusive, o Marcelo, não só pegar ali para fazer o pagamento, ou, por exemplo, pô, eu tô aqui em algum lugar, preciso do meu contrato social, sempre vai estar em backup dentro do aplicativo, tudo, assim, por completo. Mas em outra situação, por exemplo, vamos supor que você não tivesse pagado esse boleto. Por mais que você não manda aviso de vencimento, ele fica ali insistindo para que você não atrase. Vamos supor que, pô, você estava ali em férias na Maldivas e saiu fora do mundo e esqueceu mesmo. Por dentro do próprio celular, por dentro do próprio aplicativo, você consegue solicitar o recálculo. Puta que O nosso dia a dia, né, Marcelo, de contador, de história de contabilidade, é muito relacionamento. Sim. E às vezes, e o WebCounter também ajudou nisso nesses últimos anos aí, às vezes o cliente quer algo simples e que se o contador não tem um sistema em nuvem com acesso, com comunicação facilitada, você não tem como atender. E o WebCounter, em muitas situações, a gente ia lá, falava, o cliente, pô, legal, veio, acessou o documento, e ele, pô, show de bola, a gente ganhava não sei quantos pontos aí com esse cliente aí, né? O cliente ficava super satisfeito. Sim. E às vezes a gente, às vezes acaba acontecendo normal, né? A nossa atividade tem exposição para erro técnico, né? A gente trabalha com ser humano, está sujeito à legislação fiscal tributária, então o WebCounter também ajudou a compensar um pouco essa nossa exposição, porque até falando um pouco aí da sucessão rapidamente aí em relação ao meu pai, que foi a primeira geração comigo, por que ele estava cansado? Porque muitas vezes ele se sentia exausto em satisfazer o cliente. Né? Era muita cobrança, muita fiscalização, notificação, exposição fiscal, e o cliente sempre ali insatisfeito, sempre ali reclamando, pô, mas a Coan cometeu isso, cometeu aquilo, e não tinha nenhuma forma de você falar, olha, o que eu sou bom então? Pô, você só reclama, né? E muitas vezes o que o cliente queria, na verdade, era só algo simples ali, né? Que é algo de comunicação simples, de agilidade. Fábio, eu vou te dar um exemplo, né, cara? Pra pensar aqui agora. Quanto tempo você não ouve assim? Me manda meu contrato social. Esquece, faz tempo. Aí você falava assim, ó, fulano, mas aí a gente ligava assim, pô, meu, ainda não mandaram meu contrato social. Cara, faz tempo que eu não ouço isso daí, porque hoje ele já vai e ele já pega. Ou seja, então o que acontece? Não adianta, o contador sempre vai ter a carga da parte chata aí da atividade dele, né, meu? Que é a parte fiscal, tributária. Então, o que o WebCounter trouxe muito para o Grupo Coan? Agradar o cliente, fazer a parte de deixar o cliente com a agilidade do documento, com a agilidade da informação, que o Marcelo falou, com acompanhamento. Exato. O cliente hoje com o WebCounter não precisa ficar esperando uma informação. A comunicação está ali, né? Está em tempo real. Então, isso daí a gente ganha muitos pontos e minimiza essa nossa parte que ela é inerente à atividade, que é a parte ruim aí, né, de exposição fiscal e tributária, e consequentemente o empresário, o dono do escritório, ele acaba não sendo aquele carrasco ali, né, ele acaba também, a gente acaba sendo um parceiro, e também falar um pouco do ecossistema que o WebCounter permitiu a Coan criar um ecossistema também de soluções, né, e consequentemente o cliente do Grupo Coan hoje, via
o Web Counter também enxerga a Coan não só como um escritório ali básico de obrigações de entrega, não, a gente leva outras soluções, outros serviços, gerando para o cliente valor agregado e para a Coan também um faturamento extra. Então, a nossa obrigação, né, até a gente está no 19 aqui, né, mas era a obrigação nossa aí trazer vocês aqui no CoanCast, porque sem dúvida eu acho que acho que nem o CoanCast existiria e se não fosse toda essa melhoria, esse suporte aí que o Web Counter deu na operação do Grupo Coan. Então, obrigado mesmo. Não, que isso, vocês que né, abriram essa oportunidade pra gente desde o início também, e coisa boa, parceria que dá certo, a gente fala pra todo mundo, né? Isso aí a gente não pode ficar escondendo dentro do baúzinho. Não, sem dúvida não. Então, assim, palavras aí com o Marcelo. Eu queria, cara, primeiro agradecer, né, estar aqui com a gente para falar aqui do Web Counter, né? Parabenizar também, né? Parabenizar pela evolução aí do software, pelo sucesso na feira, né? E reforçar aí, né? Deixa a palavra para finalizar aí, deixa seu contato, aí reforça aí, vai estar embaixo do seu Instagram, seu telefone, sua equipe. E ó, quem assistiu, vamos falar aí, ó, quem assistiu, quem curtir, quem compartilhar lá o podcast aí, comentar lá, vai ter um atendimento diferenciado. Não vamos falar desconto, né? Mas vai ter um atendimento VIP. Não, vamos sim. Vamos fazer o seguinte, quem vier do nosso podcast aqui, eu garanto ali 30% de desconto. Caramba, olha aí, gente. Tanto na parte de mensalidade, quanto na parte de implantação também do nosso sistema, eu garanto isso. E ver com você, né? Porque agora já tá grande, já tá conhecido, né? Uma das grandes mentes aí da contabilidade. Vamos ver se de repente você abre a oportunidade pra gente sortear uma mentoria do Fábio Barreta lá. Aí, pô, eu falo do VIP e tomei agora, devolveu, né? Devolveu. Bora lá. Parceria é nossa, e sem dúvida aí, é um prazer atender os contadores aí, clientes e parceiro aí, para passar um pouco, né, o que eu e o Marcelo vem construindo aqui. Acho que o mercado é isso, um ajuda o outro e sem dúvida o Web Counter vai agora transformar aí, vai ser um das tecnologias aí, das empresas de software aí que vai ser um divisor de água aí no mercado contábil aí. Maravilha, muito obrigado então. Então vamos fazer assim, pessoal, quem seguir a gente agora lá no Instagram, tá? @soulwebcounter, e comentar no nosso último post, vai estar concorrendo então ao sorteio da mentoria do Fábio Barreta. Foi bom se inscrever, tá? Comenta, se inscreve, né? Acompanha a gente nas redes sociais. Quer saber um pouquinho mais do Web Counter, pode estar chamando aqui. A gente, o Murilo, a gente vai estar direcionando, vai estar atendendo vocês. E, cara, realmente, pra gente aqui, foi um divisor de águas o Web Counter, tá? Vem conhecer, vale a pena. Dá pra fazer uma demonstração também, Murilo, do sistema? Claro, com certeza. Pede aí pro Murilo uma demonstração, cara, vocês vão gostar. Beleza? Se inscreve, deixa sua mensagem aí, tá? O Murilo tá à disposição, o Fábio, eu também aqui. E vem conhecer o Web Counter também, tá bom? Valeu, até o próximo podcast aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.